Olá, amiguinhos, olha eu aqui de novo para continuar aí o estudo do nosso desenvolvimento processual, da linha processual na Justiça do Trabalho, legal? Então, a gente já viu o processo nascer com a reclamação trabalhista. Nós já falamos dos ritos, ok? E já falamos que quando o reclamado receber a citação da reclamação trabalhista, ele tem que ter, deve existir um intervalo aí de pelo menos 5 dias da data do recebimento da citação até a data da audiência. Se não existir esse intervalo mínimo de 5 dias, cabe o quê? Um pedido de redesignação da audiência, buscando demonstrar que esse lapso mínimo não foi respeitado. Legal? E aí ele recebeu a reclamação trabalhista lá, a citação está dentro do prazo, então ele vai ter que apresentar a sua defesa ou as suas defesas. Por que que a gente fala de defesa e não contestação? Porque a contestação é apenas uma das defesas, das modalidades de defesa que podem ser apresentadas, ok? Existem outras, e aí falaremos um pouquinho sobre cada uma delas, ok? Então, nós teremos as exceções, reconvenção e a contestação, tá? Exceção, conceito. Exceção absoluta em razão da matéria, relativa em razão do lugar, exceção de suspeição ou impedimento. Então, eu tenho todas essas modalidades de exceção, ok? A gente estudou lá no comecinho do direito processual, nós falamos sobre competência, né? Nas primeiras aulas de direito do trabalho, a gente falou sobre competência territorial e material, correto? Então, as exceções, elas vêm justamente para combater uma falha nesse sentido. A matéria não versa sobre o direito do trabalho, é sobre o direito previdenciário, por exemplo. Então, eu apresento uma exceção absoluta em razão da matéria, dizendo que aquilo não deve ser discutido na esfera trabalhista. Legal? Quando eu falo de exceção relativa em razão do lugar, o último local, né, de prestação ou local de prestação de serviço daquele contrato foi em Osasco. Mas como o reclamante mora em São Paulo, ele ingressou com uma reclamação trabalhista em São Paulo. É equivocado, não é? De acordo com os preceitos do artigo 651 da CLT, não é do local da prestação de serviços? Então, eu entro com uma exceção de competência relativa em razão do lugar e provo para o juiz que aquela relação, ela se aperfeiçoou em Osasco e que São Paulo é apenas o domicílio do autor. Legal? Legal! E a terceira modalidade de exceção é a de suspeição ou impedimento, que é aquele que é o conceitozinho que a gente já traz do direito civil, né? Que é quando o juizão tem algum tipo de relação com as partes, com uma das partes ou com a ação, né, que faz com que ele adote certa imparcialidade dentro do processo, correto? Então, nesse caso, você vai pleitear, você vai apresentar uma exceção declarando que o juiz é suspeito ou impedido para processar e julgar aquela ação, e isso vai ser apurado, legal? Então, exceção é uma das modalidades de defesa e, dentre elas, nós temos essas outras modalidadezinhas, legal? Segunda possibilidade, reconvenção. A gente sabe que a reconvenção, ela foi modificada no Código de Processo Civil, legalzinho? E aí eu acredito que vocês vão estar estudando com um professor de processo mais aprofundado como ela se aplica. Teremos uma aula aqui sobre as atualizações, sobre as modificações que foram importadas do direito civil. Mas, a princípio, para essa aula de desenvolvimento processual, o que vocês precisam saber? É um instituto que não existe efetivamente na Justiça do Trabalho, ele foi importado do direito civil. Então, do jeito que se aplica lá, a gente tem que aplicar aqui, ok? Então, do jeitinho que a gente faz lá, será feito aqui. Então, absorvam isso em primeiro lugar. Segundo lugar, quando eu falo de reconvenção, eu não estou falando de defesa, efetivamente, eu estou falando de ataque. Mas a gente vai continuar falando um pouquinho disso na próxima aula, quando trataremos também do Instituto Contestação. Tá bom? Obrigada e até lá!